Candeias é bandeira forte, tão forte como o povo de lá. Terra de quem venceu a morte e fundou Candeias para quilombar. Senhor Hilário, sobrenome Candeia, foi o primeiro do grande reinado, iluminado, feito luz de candeia, abençoado por Nossa Senhora do Rosário. Oia. Viva Maria, viva, viva a Rainha Eva, viva o Rei Labatu, viva o povo desta terra. Viva Maria, viva os marujos e o reinado, viva o Rei Zé Patrocínio, viva a Senhora do Rosário. Viva Maria, viva, viva a Rainha Eva, viva o Rei Labatu, viva o povo desta terra. Viva Maria, viva os marujos e o reinado, viva o Rei José Patrocínio, viva a Senhora do Rosário. Eu sou Solange Apóstolo da Silva, filho de minha mãe, Maria da Conceição Candeia, filho de Rosalina Candeia e meu pai, meu bisavô chamava José Hilário Candeia. Diz, até onde eu sei que minha mãe contava e minha avó, né, que ele era um escravo, aí ele conseguiu fugir. Ele e o outro eles pegaram ele em Conceição e ele chegou aqui nesse lugar, só que nesse lugar não tinha casa nenhum, né? Aí ele pegou esse pedaço que todo, daqui até no Pestor, e até no Valdir de Brina disse que aí casou com a minha avó, minha bisavó Maria Costa, a avó da minha mãe, aí teve um punhado de filhos, aí esse lugar aqui que chama Candeia, ficou para um dos filhos, né? Aí o povo não dava nada por isso, e até que chegou um dia que minha mãe foi conversar com a Lenice e foi contando as histórias, e aqui ficou para um lugar chamado agora Nazé Quilombola. E até onde eu sei é isso. É um lugar gostoso, graças a Deus, onde a gente foi nascido e criado, nós é uma família. A gente sofreu muito, mas graças a Deus hoje a gente melhorou bastante com, né, transporte, que nós subíamos essa serra de João Jerônimo, 2, 3 vezes na semana para nós ir em Conceição, nós ia a pé, nós ia a cavalo. Uma pessoa, nós foi uma pessoa muito sofredora nesse lugar. Eu só tenho agradecido a Deus hoje. A gente passou muita fome, era um lugar muito pobre, passou muita fome, não tinha nada. De domingo a gente tinha roupa de usar durante a semana, roupa de saco, que minha mãe costurava na mão. De domingo, tinha a roupinha da gente vestir de domingo, a roupinha de saco para a gente ir para a escola, né? Chegava, tirava, jogava para lá e ia trabalhar. Só tenho para falar para vocês que nós fomos uma pessoa muito sofredora, nós sofremos muito. Só tenho a agradecer a Deus hoje por, né, a gente ter chegado onde a gente chegou. Hoje ninguém passa mais fome, né? Aqueles que é aposentado, e eu sou aposentado hoje, graças a Deus, tenho que fazer 4 anos, pelos meus braços, pelo meu trabalho, né? Eu sou lavradora e não tenho, assim, vergonha de falar minha profissão para ninguém, que eu sou lavradora e que você sabe que, não sei se você sabe, que são os lavradores que levam a comida põe comida na mesa das pessoas da cidade, né? Você sabe, é feijão, é milho, farinha, fubá, verduras, tudo, nós cultivamos tudo isso aqui na roça. Então, para falar para vocês é isso, que a gente sofreu muito, mas hoje sou doente, tenho 58 anos de idade, sou doente, mas sou feliz, não passo fome, não passo nueza, não passo frio, igual a gente passava, que a gente pode falar assim, que a gente aqui é um quilombo mesmo, um lugar que a gente sofremos muito, tem família, aqui nós é uma família, que nós não tínhamos transporte, eu mesmo já perdi 2 meninos aqui amigos, porque não tinha um transporte para a gente levar para Conceição, já perdi irmã, já perdi sobrinho, tudo por causa de falta de médico. E eu só tenho a agradecer a Deus que hoje nós temos médico toda segunda-feira,
Tem a UPA, né, hoje 24 horas. Tem o Hospital da Imaculada Conceição hoje, que é pediátrico, até com a menininha aí passando mal, a minha netinha. Mas você, né, pode pagar um carro, arrumar um carro e pode levar para consultar, porque antigamente o povo morria. Hoje você vê falar dos câncer, hoje é câncer. O povo primeiro falava era doença comedeira, porque não tinha um médico, não tinha nada. O povo morria tudo à míngua. Só tenho a agradecer a Deus hoje pela vida que nós vemos. E tenho orgulho, gente, de ser, de morar no, de falar que eu sou do Quilombo. Muita gente fala, meus primos falam que tem vergonha. Eu falei, eu não tenho vergonha, eu sou do Quilombo e vou morrer assim, se, mesmo o computador, meu nome sai, minha conta de luz tem nome de marca Quilombo, e eu não tenho vergonha, não. Sou preta, sou feia, sou do Quilombo. E aqui que eu nasci, aqui eu quero morrer. E não sei de mais nada. Eu sei que o meu bisavô foi um escravo, foi fugido. Não adianta os outros falar que é mentira, não, que é, eu tenho certeza que foi. Hoje não tem mais assim, mais que minha mãe que sabia contar, minha avó se foi, mas meu avô veio fugido, ele era um escravo. Só tenho a agradecer a Deus por ter acabado hoje, né, com esse negócio dos escravos, que o povo sofreu muito. Sei que eu tenho orgulho de morar no Quilombo, nós somos do Quilombo. E aqui no Quilombo eu quero morrer. Bem-vindo. Aqui é o Museu do Espinhaço. O Museu do Espinhaço trabalha com a temática da antropologia do espinhaço e conta um pouco da memória, dos saberes, dos fazeres dos povos da Cordilheira do Espinhaço. E a gente faz uma cronologia desde os povos originários, ao processo de colonização, ao processo de aquilombamento, né, que teve em toda a região aqui do Espinhaço. A gente tem um acervo arqueológico, que são peças dos povos originários, né, composto aqui por algumas peças líticas, né? São machados, cortadores, batedores, centralizadores alguns itens de, de palitamento, né? Como para acender fogo, como para usar um fuso, alguma coisa nesse sentido. Uma ponta de flecha. A gente tem aqui réplicas também de pinturas rupestres deixadas por esses povos originários aqui no circuito Serra do Cipó, né? São algumas réplicas de sítios arqueológicos mais importantes, e a gente faz também uma menção a esses povos originários do que sobreviveu de memória deles na região, né? Que a, a questão dos caboclos d'água, a questão também dos grupos de congado do caboclinho, né, que são referências da memória desses povos originários, né, que infelizmente foram extintos maciçamente aqui na nossa região, né. Aí a gente tem também um trabalho relacionado à questão folclórica do congado, do reinado, aqui da região do Médio Espinhaço, e passando também por esse processo colonial, né? E muito relacionado também a ofícios tradicionais, em processo de esquecimento, como o ferreiro, o canteiro, o garimpeiro, o carapina, e é isso, a gente trabalha um pouco nesse sentido. A gente tem umas peças que são bem antigas, utilizadas no processo de colonização. Temos alguns quinteiros aqui na coleção, temos umas balanças antigas que são aqui da região, usadas em garimpo, né? Temos também alguns cachimbos utilizados por escravizados, cachimbos africanos, ferramentas antigas feitas de ferreiro. Aqui a gente tem também uma coleção carapina, que são de ferramentas antigas, né? Coisa manual,
E ali tem umas imagens também que são referências aos caboclos d'água. Pode ver que é uma indígena, que o cabelo liso, né, e se transforma no rio, conforme são as histórias orais aí que a gente escuta, né? Que as caboclas d'água tinham um cabelo liso que parecia com a água, e é confundido como uma questão mitológica, mas na verdade não é mitológico, né? Ela é um fato mesmo, né? Porque nos ataques aos aldeamentos, as mulheres fugiam com criança, né? Os homens eram mortos, escravizados, e essas mulheres acabavam ficando, e crianças também, né? Ficavam como um bicho, né? Ficava isolado, às vezes próximo a um rio, onde ele conseguia comer, pescar, coletar fruto, e conforme as histórias contam, eram pegas no laço e amansadas, né? Para poder casar à força e gerar uma família coroa. Esses quinteiros aqui, eles são aqui da região, e o quinteiro ele é uma medida de ouro utilizada para pagar o quinto, né, que era um imposto cobrado pela coroa portuguesa na época. Tem umas patacas antigas aqui também, mais ou menos 1800 e pouco. E esses cachimbos aqui também são cachimbos utilizados por escravizados, de barro. Alguns têm uma característica de... tem uns rostos, né? Como se fossem entidades. Só que tem uma outra peça que ela não está aqui, cara. Ela está lá, porque eu estou expandindo o museu para lá, aí eu estou em obra, está uma bagunça. E... Maravilhoso. Carinho. Eu não posso dar bobeira com ele. Passar por uma casa que tem lá no fundo, aí aqui vai ser só coisa de Congado, Reinado. Ai, aí lá vai ser umas coisas mais históricas. todo mundo tem R$40 pra pagar no mais, né? Então, quanto a adornos festivos, instrumentos. Essa aqui é a viola de Baldim. A viola de Baldim ela era confeccionada por um senhor, era da cidade de Baldim, que é próximo aqui da região, né, da Serra do Cipó. E essa viola ela tem aproximadamente 150 anos. Ela foi do pai do mestre da nossa marujada aqui, da comunidade de Candeias, há mais de 100 anos atrás. E esse senhor que fabricava essas violas, ele colocava as violas na tropa de burro e ia viajando, vinha para o jubileu, ia para a festa do Cerro, que é na sequência do jubileu, fazia esse circuito das festas que tem nesse período, que é tem o jubileu do Mato Grosso, tem o jubileu do Cemitério do Peixe, e ele ia levando viola e trocava com o pessoal em café, feijão, arroz e outras coisas. Pegava até a maioria era em troca. Olá, meu nome é Anelícia Adriana Costa Souza. Eu sou moradora da comunidade de Candeias, né, quilombola de Candeias. Sou descendente do fundador, né, o senhor Hilário Candeia. Sou filha de Francisco Modestino Costa e Dona Maria Adriana Candeia. Nossa comunidade, ela é mais ou menos uns 200 anos, a qual quando a gente fez o apanhado, né, para identificação do quilombo, e nós estamos aí nesse processo de luta, de reconstituição, né, de constituição, documentário para poder a gente fazer a certificação, encaminhar para a instituição Palmares, e em 2018 a gente fez, né,
essa indicação, as documentações, e a gente foi aprovado com menos de 2 meses que a documentação estava lá, a aprovação que a gente era quilombola, que somos uma comunidade certificada do quilombo. A nossa comunidade, ela é uma comunidade quilombola onde a gente tem vários processos, sabe? Sobretudo de restauração hoje, né? Nós estamos aqui num processo de restaurar aquilo que a gente deixou para trás, algo que a gente não aprendeu antes de sabermos que era uma comunidade quilombola, e hoje nós estamos aqui num processo de resgate, né? Esse resgate, ele vem da história que foi contada para nós, né, das senhoras que costuravam, né, a dona Geraldinha, né, vovó Lorina, né, aqui a questão da música, que é muito forte, né, e diante disso a gente vem com vários pensamentos e constituímos a associação, né, em 2007. E nesse processo de construir a associação, que não foi simples, não foi fácil, a gente foi visitado pela dona Marisa do Ematé, uma senhora que trabalhava na época, trouxe para nós a ideia da associação. Para nós era muito novo, a gente não sabia o que de fato é uma associação, mas a gente sabia que era muito importante. Então, a partir disso que surgiu, né, esse processo de resgate. E nesse longo tempo, né, nós agora estamos com 2 anos que a gente está com a nossa associação montada, né, com essa casa, onde a gente conseguiu, através da emenda parlamentar do vereador Sidney das Três Barras e Gilberto do Tabuleiro, onde a gente conseguiu comprar os equipamentos aqui para a associação, né, e compramos aquilo que a gente tinha almejado, por exemplo, na música, na costura, né, som, tudo aquilo que a gente precisaria para poder ir tocando alguns processos dentro da comunidade. Então, assim, para a gente hoje é muito gratificante, porque além, né, da gente estar conseguindo tocar, né, mediante os processos e das emendas que a nós foi concedida, né, pela associação, né, tem também um histórico comunitário envolvendo os nossos ancestrais, das histórias que a nós foram contadas. E recentemente, assim, nós tivemos a entrega do nosso querido amado Geraldo, que era conhecido como Labatu, né? E ele que foi um dos mais velhos que nós tivemos, assim, a graça, a honra de conviver com ele. Né, dos nossos mais velhos, nós tivemos essa bênção. Então, Geraldo, para nós, é aquela pessoa que nos ensinou muito de muitas coisas, né, que se perderam. Então, diante disso, a gente fez os nossos processos. Hoje nós temos aula de música, nós temos aula de capoeira, nós temos aula de costura, né, nós temos aulas de artesanato, né, com pintura, vários artesanatos, fazendo esse resgate, né, e dando a oportunidade para as nossas crianças desenvolver a sua habilidade em vários talentos, e a gente tem como comprovação isso, que é benéfico, bacana, e que vale a pena todo o sacrifício que a gente fez de luta até nesse momento, né. Então, para nós é uma bênção, é uma gratidão, sobretudo a todas as pessoas que nos ajudaram, todas as pessoas que contribuíram com nós nesse processo de construção, né, de evolução, e dizer que a gente tem muito a agradecer. A luta é muito grande, mas as conquistas também ela vem. E, sobretudo, com a ajuda, com os braços e abraços, né, de tantas pessoas que têm nesse processo de evolução conosco.
Olá, meu nome é Caroline, eu tenho 25 anos, sou nascida e criada aqui na comunidade quilombola de Candeias. Aqui é um lugar muito agradável, tranquilo, muito visitado por turistas, devido a ter várias cachoeiras, ter vários atrativos naturais. E eu sou descendente de quilombolas, minha avó era parteira aqui na comunidade. Eu sou de uma família que tem 5 irmãos, todos os 5 irmãos nascidos em casa pela minha avó. Ela morreu faz 5 anos, mas deixou um legado incrível para a gente, para a comunidade, e a gente está aqui para representar isso. O que eu mais gosto daqui são as festas, festa do Rosário, quadrilha, que são as festas juninas. O que eu mais gosto é isso. Já tem tido bastante visibilidade, bastante projeto, como hoje mesmo a gente está aqui fazendo um projeto de audiovisual, mas poderia sim ser mais reconhecida, vir com mais projetos, pavimentação, estrada, para ter melhor acesso, né, para a gente morador daqui. Diante de vários cursos, né, de preparação que a gente tem, como eu já disse, hoje, né, estamos recebendo também a associação, em parceria com a Associação Caminhos da Liberdade, que é lá da comunidade de Tapera, né, com essa parceria, hoje nós estamos tendo, né, o curso de cinema aqui na comunidade. Então, assim, para as nossas crianças, né, assim, e para nós, né, também, isso é de extrema importância, essas parcerias, né, esse diálogo, esse convívio, né, esses ensinamentos, porque são trocas, né, ensinando e aprendendo. Isso é muitíssimo importante. Eu sou o Vitor Martins, estou dando uma oficina para o pessoal aqui das Candeias de audiovisual, né, mais voltado para dispositivos móveis, né, que são mais práticos, né, são algo que todo mundo tem acesso. Essa oficina ela faz parte do projeto Cine Clube da Associação da Tapera. Foi montado, né, um cineclube no espaço, né, na associação, lá em Santo Antônio do Norte, e foi um projeto que se estendeu aqui até as Candeias, né? Teve a primeira fase da oficina, que ocorreu lá no mês passado, e agora a gente faz essa edição aqui. Eu acho que é um projeto assim, de extrema relevância para a sociedade, né, para as populações locais, no que se refere à transformação social, né? A capacidade, né, de mostrar, né, assim, o mundo, né, assim, através de um recorte próprio, né, através do seu próprio ponto de vista, né, transformar isso em material audiovisual, né, que é algo que, além de retratar as culturas locais, né, a partir do ponto de vista das pessoas que habitam nesses lugares, eu não tenho dúvida de que isso sirva também como documento histórico, né, para as gerações futuras, né, e acho que é uma forma também de legitimar, né, e dar a importância devida, né, assim, às pessoas que estão no pilar da base cultural dos espaços, né, que são os mestres, né, são os antigos artesãos, os agentes culturais. Então eu acho sim que é um projeto que tem muito a agregar, sabe? Bom, e é uma galera que está assim, tendo primeiro contato agora com produção audiovisual, e existe uma possibilidade, né, que não pode ser descartada, de que isso vire também, né, se torne
uma profissão. Principalmente, né, numa era em que a gente está assim, rodeado pelas questões digitais, né? Hoje o mundo acontece muito, né, no âmbito digital. Então eu acho que pode ser muito proveitoso, sabe, assim, para quem, né, para quem quiser, né, seguir, né, nessa área. Isso aqui é só uma base, né, mas é por aí que começa. Isso é cana capim? Cana capim? Ai, que maravilha. O que é isso? Você cria o quê? Vaca. Só vaca? Dessa criação você alimenta dela e tudo? Como é que é? Ela ajuda um pouco, né? Ajuda, né? Dá trabalho também, né? Muito. Mas lá embaixo tudo é planta. Né? Tem a casinha lá embaixo, planta mesmo. Tem planta toda. Manjocal, cana, capim, café, banana, e tudo um bocadinho aí. Ah, direto. E a gente entra lá no Saiana, trabalhando. Esse dia da roça é pesado, né? Ah, não faz. Ah, lá embaixo, ó. Tem planta lá, manjocal, tá vendo? Manjocal, cana, tudo lá embaixo. Pontando lá. Aí esse é o lugar do tratar dela. Aí, ó, milho, feijão aqui. Olha o cafezinho meio coberto, ó. Tem 41 anos que eu moro aqui. Então, aqui a gente mexe com requeijão. Tem aqui os potes de requeijão, que foi feito hoje. A farinha é feita aqui. Então, a gente tem os fornos aqui, ó. É de fazer farinha, a gente torra farinha nesse forno aqui de pedra. Pedra natural mesmo. E tem outro forno aqui, que no dia que é muita farinha, a gente, então, torra em 2 fornos, tem esse forno aqui também. E tem a farinha prontinha aqui, novinha também, aqui, ó. É a nossa farinha. Fica assim, arrancada a mandioca, a gente casca ela, lava, depois de lavada a gente leva aqui para a roda para poder ralar ela aqui. Esse aqui é o ralador da mandioca. Depois a gente coloca em prensa ela para poder secar a massa bem sequinha. Depois da massa seca a gente tira, torna a passar aqui para poder ficar mais fina, para ajudar para poder peneirar a massa. Depois que peneirou, a gente já leva ao forno.
Aí depois que levou pro forno, já passava bem passadinha, todinha a massa. Depois da massa toda passada, para não correr o risco da farinha azedar, a gente depois que volta com ela passada no forno de novo para torrar. Aí ela chega até nesse ponto. Ah, isso aí, desde eu criança, eu comecei desde eu criança, que a minha mãe, a gente morava no tabuleiro. A minha mãe, a vida dela era na farinha. A gente cresceu já sabendo fazer farinha. E aí eu vim para aqui e a gente continuou na luta da farinha. Entendi. Aí sempre você aprendeu a fazer farinha, requeijão com ela? O requeijão, na verdade, a minha mãe fazia requeijão, mas eu não aprendi com minha mãe. Eu aprendi a fazer requeijão aqui com meu marido. A gente, quando iniciou com alguma vaquinha aí eu aprendi, na verdade, foi com o meu marido. Nos nossos trabalhos aqui também na comunidade, temos, né, de muitos, né, das coisas bacanas que a gente tem aqui, a gente tem, né, a festa de Nossa Senhora do Rosário, né, que é uma tradição, onde a gente tem a marujada, e essa marujada ela é composta da comunidade de Três Barras, Cubas e Buraco, né, tem marujeiro de Conceição do Mato Dentro, tem marujeiros de Parauninha, marujeiros aqui de Candeias e marujeiro da comunidade vizinha, comunidade do Baú, né? Então, este ano ela aconteceu no dia 5 de outubro. Então, assim, é o momento onde as pessoas se encontram, onde festejam, onde ali é feita a comida, né? É feito a distribuição dos doces, que também são feitos para a festa, né? Temos a belíssima participação da marujada, onde eles se encontram e cantam bonito, lindamente. Então, são esses, né, os eventos, né, cultural da nossa comunidade. E, assim, para nós, sempre, quando a gente escuta a marujada, parece que a gente volta no tempo. É uma sensação que não tem explicação, sabe? É muito lindo mesmo. E a gente só tem a agradecer, sabe? Pela nossa cultura, pelo nosso povo, pela nossa comunidade, pelas nossas lutas, pelas nossas conquistas. Esse é o nosso processo, né? De lida na comunidade, sobretudo com muita garra, para que a gente possa cumprir e honrar o legado dos nossos ancestrais, que aqui escolheram para nós, né, estar neste momento. Só gratidão. Beleza, viu? Para vocês verem, vocês estão aqui, tá? Eu vou dar o nosso pipinho aqui já, né? Ele chamou, né? Vamos fazer, viu? Tá? Vocês tudo unido aí comigo aí. Essa é uma homenagem muito linda. Este homem mora no coração de cada um aqui, tá? É uma simplicidade, é um amor muito grande que temos por ele. É um respeito muito grande. Assim como o padre disse, nós precisamos cada vez mais respeitar os nossos idosos, né? E precisamos sim, assim como nós precisamos respeitar a todas as pessoas, mas os idosos, eles precisam, né? E merecem o nosso respeito, e é necessário que façamos isso cada vez mais. Na pessoa do senhor Geraldo, né? Nós agradecemos, né? E pedimos que respeitem cada vez mais os nossos idosos, e que nós possamos cada vez mais cuidar e zelar, né? De um a cada um, do nosso irmão, da nossa irmã, da nossa família. Precisamos estar no coração de Jesus. Amém? Amém.
Né, da nossa cultura, das nossas festividades, temos também as nossas cachoeiras, né? Temos hoje uma associação que chama Rota das 10 Cachoeiras. Rota das 10 Cachoeiras porque 10, né, no sentido de top, mas são inúmeras cachoeiras. Ela começa lá no trecho A, né, que é lá em Três Barras, vem subindo, passando por dentro, Tabuleiro, Rabo de Cavalo, e aí tem inúmeras. Temos a Prainha, temos a Cachoeira da Gurita, e assim, são cachoeiras belíssimas, né? Cada uma com a sua beleza. Eu sempre gosto de dizer que não é uma mais bonita do que a outra. É cada uma com a sua beleza específica. Então são várias cachoeiras que a gente tem e assim, como eu já disse, só agradecer mesmo e aproveitar com sabedoria, consciência e preservação, né, do nosso meio ambiente. Lá e vem cá, que senão queima, sabe, com 15, 12, 15 minutos, depende do fogão, fica pronto, depende do forno. Não, excelente. Nota 1000, meu filho, não é 10, não, 1000. Muito obrigada. Agora. Meu nome é Maria do Perpétuo, sou Cor Caetano, sou quilombola de Candeias, nascida aqui, fiquei fora muito tempo, mas assim, vindo 2, 3 vezes no ano, nunca esqueci o lugar. Meus parentes são tudo daqui, meus bisavós, meus avós, eu sou nascida do lugar mesmo, conheço essa região tudo, vivia muito nas pescarias, e é isso, gosto muito daqui, o lugar aqui é muito excelente, conheço bastante cachoeiras, devia ter conhecido mais, né, porque fui nascida no lugar, mas pelas poucas que eu conheço, vale a pena. Eu gosto de tudo, falou que é daqui da roça, eu gosto de tudo, igual minhas colegas falam que eu saí da roça, mas a roça não saiu de mim, eu gosto de mexer na terra, enfiar a mão na terra, ficar com as unhas todas cheias de terra, eu gosto disso, sabe, conheço aqui, como se diz, hoje não, hoje tem muita, a população cresceu, mas eu conheci aqui quando era estrada de chão, exemplo, quem estava de Bandicá do Rio na época de chuva, que nessa época era muita chuva, mas chuva mesmo. Quem estava do lado de cá do Rio não conseguia passar para o lado de lá, isso era 15, 20 dias direto, só chuva, 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 sabe? E é isso. Conheço, como se diz, a comunidade lá em cima, a igrejinha principalmente, como se diz. Eu nasci, já conheci a igreja lá. Sim, até assim, mais ou menos 15, 16, mais ou menos. Aí depois fui lá para fora, fiquei lá muito tempo, e aqui estou de volta, porque o bom filho, a casa retorna, né? Não, que eu retornei para cá mesmo, que eu coloquei esse comérciozinho, tem uns 6 anos. Uns 6 anos, mais ou menos.
Aí tem as coisinhas aí que a gente vende, como se diz, para complementar o salário, né? Porque salário mínimo, viver de salário mínimo é meio difícil, né? Não, sempre achei, igual eu tô te falando, sempre achei. Porque tanto que eu achei e acho que da onde é que eu saí, eu voltei, ué. Eu saí daqui e voltei pra cá mesmo. Podia ter ido pra qualquer uma outra zona ruralzinha aí, mas não. O meu umbigo tá enterrado aqui, eu tinha que voltar pra cá. Para chegar, por exemplo, eu não dependo muito, mas tem muita gente que depende, né? De uma linha de ônibus, assim, que atende a população, né? Uma estrada, por exemplo, que a estrada fica boa, mas só na hora que arruma. Daí a pouco tempo a estrada já está pedindo ajuda de novo. Né? Era eu e meu irmão. Meu irmão faleceu com 19 anos. Aqui também. Esse daí não chegou nem a sair para fora daqui, não. Eu tenho 3. E vive aqui em Candeias? Não, vai vir para cá, se Deus quiser, pretendo. Tá tentando construir para poder voltar para cá, né? Porque ama esse lugarzinho também. Cresceram mais ou menos aqui, lá na casa da Maria Adriana Candeia, que é minha filhada. Era só eu e meu irmão. Meu irmão eu perdi com 19 anos, né? E eu tenho 3 filhos, 2 vivem, um Deus levou. Sabe? Eles pretendem um dia, se Deus quiser, retornar para aqui, porque a origem deles também está aqui. E eles amam demais esse lugarzinho. Casado mesmo, nós tem pouco tempo, tem uns 8 anos, se tiver. Mas que nós vive junto mesmo, no rolo, tem mais de 30 anos. Eu aguento ela me aguenta. Não, porque nós é um casal que nenhum faz nada sem o outro. Nenhum constrói nada sem comunicar com o outro. A gente tem uma união que a gente nunca deve fazer uma coisa sozinho. A gente depende, a gente conversa com o outro, a gente tem que ser unido. Que é uma coisa, a coisa mais importante do casal é ter união, conversar. Ninguém tem nada separado do outro, tudo nosso é junto. Porque tem muitos casal que não dá valor, muitos casal não dá certo, é porque eles querem viver, ele é dono dele, ela é dona dela. Não, ninguém é dono de ninguém, mas tudo tem que ter união com o outro, nenhum ter ciúme do outro, nem do outro, tudo tem que fazer as coisas com respeito, respeitar o outro, porque o respeitando não precisa dizer ciúme. O respeito é a coisa mais importante no casal, é o respeito e ter união um com o outro, que a maioria dos casais hoje não tem. Hoje eles querem saber que eles que é o dono, eles que mandam, que ninguém manda, a gente são unidos, os dois mandam iguais. E ter sabedoria também, né? Porque se não existir sabedoria e confiança, não existe nada, né? A nossa comunidade, uma coisa que prevalece é a questão do respeito dos nossos ancestrais, né? Tudo que a gente tem hoje aqui vem deles, é uma luta que eles tiveram, né? Então, hoje aqui nós precisamos fazer de tudo para a gente respeitar o nosso povo, para a gente continuar respeitando a história, para a gente continuar levando o legado que eles ensinaram para nós. Diante disso, o meu sobrinho, Cristiano, o nome dele, ele foi nascido e criado em Belo Horizonte, lá no bairro Serra, mas ele nasceu lá, descendente daqui, e tem um carinho muito especial e a sua ancestralidade corre na veia. Diante disso, ele foi abençoado pelos nossos, e diante disso, ele foi abençoado e fez essa música homenageando os que aqui já se estiveram. A música fala assim: Candeias é bandeira forte, tão forte como um povo de lá, terra de quem venceu a morte e fundou Candeias para quilombar. Senhor Hilário, sobrenome Candeia, foi o primeiro do grande reinado, iluminado, feito luz de candeia, abençoado por Nossa Senhora do Rosário. Oia,
Viva Maria, viva, viva a Rainha Eva, viva o Rei Lambatu, viva o povo desta terra. Viva Maria, viva os Marujos e o reinado, viva o Rei Zé Patrocínio, viva a Senhora do Rosário. Viva Maria, viva, viva a Rainha Eva, viva o Rei Lambatu, viva o povo desta terra. Viva Maria, viva os Marujos e o reinado, viva o Rei José Patrocínio, viva a Senhora do Rosário. No sopé das serras do Espinhaço, onde a terra resiste em blocos de pedra e nascentes, existe um recanto cujo nome carrega a memória de um homem, Candeias. O povoado de Candeias nasce devagar, casa a casa, de mãos que aprenderam a cuidar do gado, a plantar, a costurar redes e a contar histórias à volta do fogo. Dizem que o primeiro morador foi Hilário Candeia, e o nome dele ficou grudado àquelas veredas, como a marca de um mapa antigo que recusa desaparecer. Acorda-se cedo ali. O dia vem com o som de quem vai à roça, com passos na poeira e latidos distantes. As casas são poucas, paredes de taipa, algumas de alvenaria, varandas que olham para os morros. Crianças correm descalças entre as casas, perseguindo borboletas. Os mais velhos arrumam ferramentas, contam causos e observam o céu com olhos que guardam muitas secas e muitas chuvas. A economia é modesta. Muitos trabalham em fazendas vizinhas, outros cuidam de pequenas roças e de criação. Há quem produza para a vizinhança e quem parta para a cidade quando a necessidade bate à porta. Candeias é também lugar de memória herdada. As vozes que saem das rodas lembram antepassados que buscaram refúgio, gente que vindoura das agruras do passado fincou raiz e fez do solo um lar. Essa história de resistência se reflete nas canções, nos sons de tambores, nos ritmos de marujada e nas festas que, vez ou outra, enchem a comunidade de cores e de visitantes. Em noites de festa, é costume ouvir os cantos ressoando pelas estradas de terra até as pedras da serra. Uma música que une o tempo antigo ao presente. Não faltam desafios. Estradas que barram no período de chuvas, pressões sobre a terra, juventude dividida entre a tradição e as oportunidades da cidade. São perguntas que a comunidade enfrenta a cada geração. Ainda assim, há um esforço visível por preservar o que é próprio. Encontros para rememorar, iniciativas para montar acervos e pessoas que se dedicam ao pequeno museu, à memória dos instrumentos, das fotografias e dos relatos. Assim, as histórias de Candeias não ficam apenas na boca de quem as viveu. Elas vão para arquivos, para o museu da região, para as páginas que guardam lembranças e para quem visita e leva um pedaço daquela fala para longe. Caminhar por Candeias é caminhar numa geografia de resistência e cuidado. É ver a simplicidade das casas e imaginar as muitas mãos que as ergueram. É ver a cobertura de palha ou telha, os quintais com bananeiras e entender que a vida ali se mantém por laços, de vizinhança, de parentesco, de festa partilhada. Um menino que aprende a bordar com a avó, uma mulher que conta causos da seca das antigas, um senhor que lembra do trabalho da roça como ofício e poesia. Todos compõem o tecido do lugar. E quando o visitante se despede, leva consigo mais do que imagens. Leva o ritmo de uma comunidade que insiste em existir apesar das pressões, que celebra suas origens e que, pouco a pouco, busca transformar memória em força, para garantir que Candeias continue sendo casa, história e resistência para as próximas gerações. Queremos expressar nossa profunda gratidão à comunidade quilombola de Candeias, aqui perto de Conceição do Mato Dentro, por nos receber com tanta generosidade e abertura durante as gravações do nosso documentário.
Cada conversa, cada gesto e cada história compartilhada foram essenciais para que pudéssemos compreender a força, a cultura e a memória viva que este território guarda. Agradecemos não apenas pela autorização para registrar esses momentos, mas pela confiança em permitir que levássemos adiante um pouco da essência dessa comunidade. Saímos daqui transformados, inspirados pela resistência, pela união e pelo orgulho que Candeias carrega. Esperamos que este trabalho honre a história e a voz de vocês, e que seja uma ponte para que mais pessoas reconheçam a importância e a beleza dessa comunidade. Muito obrigado de coração por nos acolherem tão bem. Agradecimento especial aos participantes. Manifestamos nossa profunda gratidão aos participantes do documentário Quilombola, cuja contribuição foi essencial para a construção desta obra. Anelícia Adriana Costa Souza, liderança comunitária, por compartilhar sua sabedoria, força e visão de futuro para a comunidade. Antônio Geraldo Silva, produtor rural, por dividir conosco sua experiência, seu conhecimento da terra e sua história de resistência. Daniel Ferreira, guardião das memórias e da identidade de Candeias, por preservar, valorizar e transmitir as histórias, as tradições e os saberes que sustentam a herança cultural e histórica do território quilombola. Ilma Maria de Lima Silva, produtora rural, pela generosidade ao abrir seu cotidiano e pelas valiosas reflexões sobre o território e a cultura quilombola. Daniela Carina, guia turística, por conduzir com sensibilidade os caminhos que revelam a riqueza e a memória viva da comunidade. Solange da Silva, bisneta de José Hilário Candeia, por manter viva a memória ancestral que fundamenta a identidade quilombola. Vitor Martins, professor na comunidade, pelo compromisso com a educação e com a formação das novas gerações. Maria, do Perpétuo Socorro Caetano, quilombola de Candeias, por representar com dignidade a continuidade ancestral, a resistência e a força das gerações que construíram e mantém viva a identidade desta comunidade. Luciane Pires de Azevedo, produção audiovisual, pelo trabalho sensível e dedicado na construção das imagens e registros que deram forma, voz e visibilidade à história, à memória e à identidade da comunidade quilombola de Candeias.